potencial vetor varia com 1 sobre R2. Né? Isso é característica de um efeito dipolar. Né? E se fosse monopolo, a queda seria com 1 sobre R, não com 1 sobre R2. Como nós não temos monopolos magnéticos, então o primeiro efeito que aparece é o efeito de dipolo. Certo? E a terceira propriedade é que o efeito, a intensidade, depende desse produto aqui, corrente vezes área. Né? A grandeza, certo? E depende também, como isso aqui tem, a forma como essa corrente circula, né, define um sentido, que é esse sentido aqui. Certo? Então ele define essa grandeza que dá essa intensidade, né, mais ou menos de forma parecida com o caso elétrico, certo? Aqui. O vetor, né? Você tem uma grandeza vetorial que diz o sentido, né, da rotação, digamos, da carga elétrica. Certo? Então, assim, o sentido é definido pelo polegar numa regra da mão direita aí. Então, ele define o vetor momento de polo elétrico, desculpe, magnético, como sendo um vetor que tem essa intensidade, corrente vezes área, né, área da espira, direção e sentido que dá, né, o sentido da rotação da corrente. Seria obtida assim uma regra da mão direita para dizer que a corrente circula, né, definindo o sentido, né, assim no caso aí. Tá? Ou seja, área, né, vezes corrente. Se a espira tivesse um formato arbitrário, qualquer seja esse formato, certo? Né? E a área fosse S, assim no espaço 3 dele, certo? A área é S, né? Vetor área igual a S. Então, se a corrente for I, uma definição um pouco mais geral, certo? Seria a corrente vezes a área. Né? Por exemplo, uma definição mais geral aí, para o momento de dipolo, certo? Que dá esses resultados todos, né? Ou seja, uma definição mais geral para essa grandeza, certo? De uma distribuição volumétrica de corrente qualquer, né? Ou seja, ele pode agora estender o resultado para um átomo, uma molécula com uma nuvem eletrônica, certo? É que o momento de dipolo dessa distribuição, localizada, digamos assim, pode ser escrito como uma definição mais geral, né? Que é o momento da corrente, é um meio da integral do produto escalar, certo? X', né? Define um volume dV', e que a corrente nesse volume é J, né? Então, é o momento dessa corrente, tá certo? É um meio de X', produto vetorial com J, dV. Essa é a definição mais geral para o momento de dipolo de distribuição, né? A dimensão, como sempre, né, vai ser ampere por metro quadrado vezes metro cúbico, dá ampere metro vezes metro, ampere metro quadrado. Por exemplo, no nosso caso da espira, né, essa definição mais geral para o momento de dipolo, né, pode ver isso na nota de aula, certo? No caso do filamento, né, que é o nosso caso aí, uma espira, né, seria aí JdV, se transforma em IDL', né, no caso. Então, no nosso caso, nós teríamos aí a nossa espira, né, o momento de dipolo dela seria, só para a gente ver que dá certo de fato, né, integral ao meio de
vetor posição x', né? Produto vetorial com IDL', TL' é igual a AD', a'. Botando a origem no centro da espira, né? O x' seria AR'. Então, produto vetorial de x' com x' com DL' vai ser a R vetorial fica da Z, né? No caso, certo? Isso seria aí M igual a I a 2 sobre 2. A R com a φ da Z, que será integral. Então, a 2, integral de φ que dá 2π, né? Dá exatamente a área, né? 2π com π a2 a z, né? Então, existe uma definição mais geral, né? A nossa distribuição de corrente não precisa ser uma espira, né, filamentar, pode ser um volume de corrente. A gente pode ter uma definição também mais geral, que é essa definição aqui, com volume de polo, certo? Então, uma distribuição qualquer, volumétrica, né, teria essa definição mais geral para essa grandeza que produz esse efeito magnético, né? E com isso você pode levar em conta moléculas do átomo, né, com nuvens eletrônicas, né, com momento angular da leve e assim por diante, certo? Mas, bom, voltando ao que estava discutindo, né, o potencial vetor é azimutal, sua intensidade cai com sobre R2, e é proporcional a essa grandeza aqui, que é o momento de polo, a magnitude dele, certo? A gente poderia reescrever isso, né? Deixa eu apagar aqui. Esse vetor pode ser escrito dessa forma, né? Já está lá, né? Tá. A φ, né? Sobre. Está faltando seno de teto, né? Esqueci do seno de teto. Toda essa história aí. Está faltando o seno de teto na expressão. Que está aqui, que a gente não levou para lá, tá certo? Esquecendo do seno de teto, né? Está faltando há muito tempo já, né? Eu acho, certo? Só esqueci de colocar aqui nessa última expressão, né? Então, vamos voltar para cá. Expressão aqui. 0m seno θ a φ, aqui também, né? Seno θ aqui. Sobre 4πr ao quadrado, né? E para a gente realmente ver a semelhança desse efeito com o efeito elétrico que a gente falou anteriormente no capítulo 2, né? Observem que produto vetorial, né? O vetor AZ com o vetor diretor, né? Que aponta para o ponto de observação, né? O vetorial desses dois vetores, né? É um vetor ortogonal a ambos, ou seja, está no semiplano. Observe que isso aqui está em relação a isso x, né? No azimuth fixo, na constante, né? O vetor φ é ortogonal a esse vetor. O produto vetorial de AZ com R é esse vetor aqui, vezes seno de θ, né? Então, AZ vetorial AR é igual a seno θ